E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Não sei se cheguei a comentar nas aulas anteriores, mas é um prazer estar com vocês aqui. Pessoal, na nossa aula, essa é a quinta aula de inequações, nesta aula nós não vamos ter nenhuma teoria, serão só exercícios práticos, só exercícios da aplicação de tudo que nós vimos nas aulas anteriores. Sendo assim, se essa for, porventura, a sua primeira aula, aconselho que você volte e assista as demais, que lá você vai ter todo o embasamento para conseguir resolver esses exercícios aqui comigo. Tudo bem? Então vamos lá? Pessoal, exercício de letra A. No exercício de letra A, nós temos uma inequação muito extensa. Mas é interessante observarmos que, apesar de todo o tamanho, só existe uma desigualdade, ou seja, apenas só um sinal. Sendo assim, nós podemos observar que ela já não é uma inequação simultânea. Continuando a nossa análise, percebemos que nós temos numeradores e denominadores. Mas no nosso denominador, em momento algum, existe a variável, ou seja, o x. Como não existe x aqui embaixo, nós podemos considerar que nós não temos aqui uma inequação produto. Não temos uma inequação quociente. Por quê? Porque para ter uma inequação quociente, deve haver uma variável nos denominadores. Então, as minhas variáveis estão tudo aqui em cima. Sendo assim, eu tenho que essa é uma inequação simples. Ela não é nem produto, nem quociente, nem simultânea. E por ser uma inequação simples, ela vai exigir só um pouco mais de matemática para estarmos resolvendo ela. Então vamos lá? O primeiro passo, aqui nesse primeiro membro, eu tirar um mínimo múltiplo comum. Vou tirar meu mínimo aqui, Meu mínimo aqui será 6, entre 3 e 2. 6 dividido por 2, 3. Então 3 multiplica todo esse numerador dessa fração aqui, o 3 vem multiplicando tudo aqui. Menos 6 dividido por 3, 2. Então 2 vai multiplicar todo o segundo. Tem um 3 aqui. O segundo numerador ali. Menor que. Aqui vou fazer a mesma coisa. Vou tirar um mínimo. Como é subtração ali, entre frações, tirar um mínimo. Aqui, como eu tenho 1, 6 dividido por 1, 6 vezes 3, 18x menos 1. Tudo bem? 6 dividido por 6 vezes 1. Como ambos os denominadores são 6, eu posso cancelá-los, pessoal. Mas por quê, professor? Simplesmente pelo fato que se eu passar o 6 para o outro lado multiplicando, eu posso cortar ele, né? Então, continuando aqui, fazendo aqui a propriedade distributiva, ou o famoso chuveirinho, eu tenho que 3 vezes 2x são 6x, 3 vezes 3 menos 9. Aqui, pessoal, detalhe, observa comigo que esse 2 aqui, ele está negativo. Então, na propriedade distributiva, ele vai levar esse negativo com ele. Sendo assim, eu tenho menos 10 mais 6x menor que 18x menos 1. Aqui, pessoal, nós vamos separar de um lado o que é variável, de outro o que é constante. Sendo assim, 6x mais 6x, eu tenho que são 12x. 12x, o 18 eu vou passar com valor negativo, então menos 18x menor que menos 1. Aqui eu tenho o 9 e menos 9 e menos 10, menos 19, passando com carga positiva, mais 19. Fazendo aqui eu tenho 6x menor que mais ou só apenas 18. Perceba, pessoal, que nós chegamos numa situação aqui, muito comentada nas aulas. Quando eu tenho minha variável negativa, é muito importante que eu passe ela para posição positiva. Só que para isso eu tenho que multiplicar por menos 1. Detalhe que quando eu multiplico por menos 1, eu tenho que o meu sinal aqui deve mudar a posição. Então, nunca esqueçam disso, tá, pessoal? X tem que ser maior que 18 sobre 3, 6. X
deve ser maior que menos 3. Pessoal, essa é a nossa letra A. Essa é a solução, ou seja, para que essa inequação seja verdadeira, é necessário que o nosso x ele tem que ser maior que menos 3. Então, o menos 3 não serve, mas o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e os demais números servem. Então, podemos representar também essa solução da seguinte forma. Como o menor número é menos 3, eu tenho o seguinte, colchete aberto em menos 3, porque o menos 3 não entra, e até o infinito. Lembrando que o infinito também sempre tem colchete aberto. Posso representar de forma algebricamente também. Solução é x pertencente a reais, tal que x deve ser maior que menos 3. Tudo bem, pessoal? E por fim, se vocês ainda quiserem mais uma representação, bolinha aberta em 3, em menos 3. Todos os números maiores que menos 3 satisfazem tal inequação. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? A questão de letra B, ela nos traz o seguinte, ela nos traz, apesar de ter frações, nós consideramos que elas não são produtos. Por quê? Não são quocientes. Por quê, professor? Porque, meus denominadores não possuem x. Como não possuem x, ela é uma inequação simples. Resolvendo ela de forma simples, o primeiro passo é eu tirar o meu mínimo. Tirando o meu mínimo aqui, o mínimo entre 5 e 2 são 10. Eu tenho aqui 2, né? 10 dividido por 5, 2. 3x mais 1. Menos 10 dividido por 2, 5. Que multiplica 6x mais 1, que tem que ser maior que zero. Dando continuidade aqui, vou fazer minha propriedade distributiva. Tenho que são 6x mais 2, menos 30x, lembrando que o sinal de menos vai junto com 5, menos 5 maior que zero. Vou pegar esse 10 e já jogo ele que está dividindo, multiplicando aqui, Continuando minha resolução, resumindo os meus x, eu tenho que 6 com menos 30, menos 24x, maior que, vou jogar para lá, 2 menos 5, tenho menos 3, jogo com carga positiva, Tudo bem, então, pessoal, 10 vezes 0 é 0, por isso que ficou só o 3 sozinho aqui. Então, aqui chegamos também na mesma situação do exercício A. Eu tenho aqui, a minha variável negativa. Sendo assim, multiplico por menos 1, troco o sinal de todo mundo, inverto a minha desigualdade e tenho a solução que eu precisava. Sendo assim, eu tenho que x tem que ser menor que 3 sobre 24, ou podemos simplificar também. Simplificando aqui por 3, eu tenho 1/8. Então, x tem que ser menor que 1/8. Ou seja, qualquer número para satisfazer essa inequação não pode ser maior que menos 1/8. Podemos representar da seguinte forma. Solução, se é menor, qual o menor número que pode ser? Menos infinito. Parte de menos infinito até menos 1/8. Lembrando que é colchete aberto porque o meu sinal não tem a igualdade. É sempre só menor. Se fosse menor ou igual, aí seria. Podendo também representar da seguinte forma, né? Solução x pertence a reais, tal que x é menor que menos 1/8. Tranquilo, pessoal? Se quiser, pessoal, detalhe, se quiser representar também da forma geométrica aqui, nós temos o seguinte, menos 1/8, bolinha aberta para ele, porque não temos a igualdade, né? E
todos os números abaixo de 1/8, ou seja, até o menos infinito aqui, ó. Tranquilo então, pessoal? Exercício de letra C. Ó, o exercício de letra C, ele é um exercício bem interessante, porque de cara nós vemos aqui uma multiplicação, e essa multiplicação envolve duas variáveis, ou seja, tendo duas variáveis, eu tenho aqui duas funções, ou uma bela inequação produto. Para resolver inequações produto, nós vimos nas aulas passadas que você vai separar ela em duas funções, ó, função 1 e função 2. Nessa primeira função aqui, ó, vou até copiar aqui, ó, é 4 menos 3x, e minha segunda função é 2x menos 7. Aqui agora nós vamos montar um dispositivo para fazer o estudo de sinais. Vamos estudar o sinal de cada função. A primeira forma de você estudar o sinal é observando o seguinte, ó. O x é positivo ou negativo? X não é negativo? Então, sempre que o x for negativo, ela é decrescente. X é positivo ou negativo? Não é positivo? Ela é crescente. Pessoal, se você ainda tem dúvida nisso, volta nas aulas anteriores, que é muito importante essa nomenclatura aqui, tá? Então, pessoal, quando ela é decrescente, ela parte de positivo e vem para negativo, ou seja, está decaindo. Quando ela é crescente, ela parte de negativo e vai para positivo, ou seja, ela está crescendo. Agora, precisamos encontrar as raízes de minhas funções. A raiz da primeira função, basta a gente igualar a zero, né? Seria menos 3x igual a menos 4. Multiplico por menos 1. Tenho aqui x igual a 4 terços. Minha primeira raiz. Ou seja, tendo esse sendo o eixo x, a minha função irá cortar o eixo x em 4 terços. Perfeito, galera? Continuando aqui na segunda função, ó. 2x menos 7 igual a 0. 2x igual a 7. X igual a 7/2. Ou seja, a minha função irá cortar o meu eixo x em 7/2. Beleza, até aí, pessoal? Dando continuidade, agora nós vamos fazer o nosso quadro de sinais. Vou colocar de uma forma resumida aqui, ó. Quadro de sinais. Dando continuidade aqui, ó. Lembrando que eu tracei essas três retas, porque uma faz menção à minha primeira função, a outra faz menção à minha segunda função, e a terceira reta é o produto das duas funções. Então, observando a minha primeira função aqui, ó, 4 terços, sendo a raiz 4 terços, antes de eu marcar ela aqui no meu eixo, eu tenho que perceber o seguinte, ó. O que eu estou em busca? Olha o sinal aqui, o sinal não é maior? Sendo o sinal maior, significa que a minha bolinha aqui vai ser aberta. Ou seja, não inclui este valor dessa raiz. Então, para tanto, eu vou colocar aqui, ó, 4 terços, bolinha aberta. Se tivesse igual, bolinha fechada. Na minha segunda função, eu tenho que são 7/2, bolinha aberta também. Fazendo aqui, ó, o tracejado, aqui eu vou jogar os meus sinais. Observa comigo, ó, tudo que vem antes do 4 terços é positivo, sinal de mais. Tudo que vem depois do 4 terços é negativo, não é? Aqui, ó, no nosso dispositivo, então aqui é menos, aqui é menos. Isso é bacana de fazer, né, pessoal? Ó, a função 2, tudo que vem antes do 7/2 é negativo, professor. Isso mesmo. Tudo que vem depois é positivo. Agora, fazendo o estudo dos sinais, mais com menos, menos, menos com menos, mais, menos com mais, menos. Ou seja, tudo o que está antes do 4 terços terá a característica negativa. Tudo que está entre meio, 4 terços e 7/2 é positivo, e aqui tudo negativo à frente.
Mas o importante nós vimos aqui. O que eu estou buscando? O meu exercício quer valores maiores que zero, ou seja, valores positivos. Sendo assim, os valores positivos é esse meio aqui, ó. Então, podemos concluir que a minha solução está aberta em 4/3 e aberta também em 7/2. Ou podemos concluir também o seguinte, ó. Solução: x pertence a reais, tal que 4/3 menor que x menor que 7/2. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até então? Vamos para o exercício de letra D. Até aconselho, pessoal, quando eu estiver fazendo os exercícios aqui, se você quiser pausar o vídeo e fazer por conta própria, depois conferir comigo, fique à vontade, tudo bem? Ó, esse exercício de letra D aqui, ele pode gerar uma dúvida, porque esse 2x está sozinho. Aí dá uma vontade, né, de multiplicar o 2x ali pelo outro produto, mas você não pode fazer isso, porque se você fizer dessa forma, você vai ter que resolver por equação de segundo grau, o que dará mais trabalho na sua resolução. Então, resolvendo por equação de primeiro grau, a melhor forma e até mais rápida é você fazendo por esse método que estou trabalhando aqui. Então, apesar de ser só o 2x, nós podemos considerar ele como uma função. Ele é uma função sem constante, né? E temos aqui uma segunda função. Partir aqui, pessoal, para nós termos mais clareza onde nós estamos trabalhando. Então aqui, ó, temos o seguinte. Minha primeira função é 2x. A minha segunda função é 3 menos x. Trabalhando aqui com o nosso dispositivo, vamos estudar os sinais. Aqui eu tenho x, aqui tenho o eixo x. A minha primeira função, o 2 é positivo, função crescente. A minha segunda, o menos x é negativo, função decrescente. Sendo assim, função crescente menos e mais e menos. Fazendo o estudo das raízes, ó, 2x igual a 0, x igual a 0 sobre 2, ou 0. Ou seja, a minha primeira função tem raiz igual a 0. Já a minha segunda função, ó, 3 menos x igual a 0, menos x igual a menos 3, x igual a 3, né? Lembrando que eu multipliquei por menos 1 aqui. Então, aqui você pode perceber que a minha função deu raiz igual a 3, ou seja, a minha função corta o eixo x no momento 3. Agora, nós vamos dar sequência aqui no quadro de sinais, fazendo aqui, ó, nossas bom e velho quadro de sinais. Lembrando que aqui é a primeira, aqui é para a segunda função e aqui é o produto das funções. A minha primeira função tem raiz em 0, só que, ó, detalhe, vamos observar aqui, intervalo aberto ou intervalo fechado? Intervalo fechado. Por quê, professor? Porque tem o igual, ó. Quando tem igual, intervalo fechado. Então, eu tenho aqui, ó, 0 com intervalo fechado. E tenho aqui, na minha segunda, 3 com intervalo também fechado. Dando continuidade aqui, ó. Fazendo o estudo do sinal, tudo que vem antes do 0 é negativo. Tudo que vem depois do 0 é positivo. Tudo que vem antes do 3 é positivo. Tudo que vem depois do 3 é negativo. Fazendo isso, menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Demarcando aqui os meus limites, eu concluo o seguinte. O que eu preciso? Eu preciso de números menores que zeros. Todo número menor que zero é um número negativo. Então, com sinal menos. Sendo assim, ó, eu preciso dessa turma aqui, ó. Esses números que irão satisfazer a minha sentença.
Dessa forma, podemos dizer o seguinte, ó. Quais são os números que vão satisfazer? A solução é todo x de menos infinito a zero, colchete fechado, por causa desse sinal aqui, que é intervalo fechado. A gente pode pôr um ou aqui, ó. Um ou ele é bem matemático, né? Este ou este. Então, ó, fechado em 3, tendendo ao infinito. Lembrando que infinito, colchete aberto. Dando continuidade aqui, posso também resolver de forma algébrica. Então, tenho que x pertence a reais, tal que x ele pode ser menor ou igual a zero, ou x maior ou igual a 3. Entenda comigo o seguinte, pessoal. Significa que, particularmente, todos os números podem fazer parte dessa inequação, exceto os números de 0 a 3. Então, se alguém te perguntar, alguma questão do Enem, te perguntar quais números inteiros não satisfazem essa inequação. Muito simples, ó. Todos os números abaixo de 0 satisfazem, todos acima de 3 satisfazem. Só os números desse trecho aqui que não vai conseguir satisfazer. Então, os números inteiros seriam, ó, primeiro o 0. O 0 não entra porque o intervalo é fechado. Depois do 0, o 1. Se você colocar 1 aqui, ó, não vai dar um valor menor ou igual a 0. O segundo aqui, o 2, também ele está nessa meiuca aqui, então ele também não vai satisfazer. O 3 já satisfaz. Então, olha que coisa bacana. Apenas o numeral 1 e o 2 são os únicos números inteiros que não irão satisfazer a minha inequação. Tudo bem? E para finalizar, pessoal, nós temos aqui a letra E. A letra E, ela visivelmente é uma inequação quociente. Podemos observar porque o seu denominador possui um x, o seu numerador também, então, visivelmente uma inequação quociente. Fazendo isso, ó, eu posso dividir em duas funções, assim como a produto. A minha primeira função será 1 menos 3x, e a minha segunda função será 3x mais 1. Continuando aqui, ó, fazendo o nosso dispositivo para entender os sinais. Ó, a minha primeira função, sinal negativo para ela, ou seja, decrescente. A minha segunda função, positivo, ela é crescente. Então, já entendemos que ela adquire o seguinte sinal, ó. Para cá nós temos positivo, negativo, negativo, positivo. Tudo bem? Então, ó, 1 menos 3x, vamos encontrar a raiz agora, igual a 0. Menos 3x igual a menos 1, multiplicando por menos 1 por ambas as partes. Tenho que x é igual a 1/3. Ou seja, a minha raiz aqui é dada em 1/3. Fazendo o mesmo com o segundo aqui, ó, 3x mais 1 igual a 0. 3x é igual a 1, menos 1. X é igual a menos 1/3. Então, ó, eu tenho aqui uma raiz em 1/3 e a outra raiz em menos 1/3. Elaborando aqui o meu quadro de sinais, eu tenho o seguinte, ó. Essa primeira representa a minha primeira função, segunda função, e essa aqui, ó, é a reta quociente, que é o produto das duas. Como eu tenho meu sinal aqui, meu sinal ele é sem a igualdade, eu posso te falar o seguinte, ó, o meu intervalo será aberto. Então, eu tenho aqui na minha primeira função 1/3 e na minha segunda função menos 1/3. Perceba que ó, 1/3 vai lá para a ponta, esse 1 menos 1/3 aqui, devido à sequência deles, né? Menos 1/3 é menor.
Então, ó, fazendo aqui, tem o seguinte, estudando os sinais, tudo que vem antes de 1/3 era positivo, depois negativo. E aqui antes era negativo, depois positivo. Fazendo a divisão dos sinais, mais com menos, menos, mais com mais, menos com mais, menos. Caracterizando aqui novamente os meus intervalos, tenho, ó, a seguinte reta. Com isso, eu vou observar aqui. O que eu procuro? Eu não procuro valores maiores que zero, serão então valores positivos, ou seja, o que tem mais aqui na minha reta. Será basicamente este intervalo aqui. Sendo assim, posso representar minha solução da seguinte forma, ó. Solução, ela está compreendida em aberto em menos 1/3, 1/3 aberto. Ambos abertos devido ao sinal da minha equação. Algebricamente, x pertence a reais, tal que menos 1/3 é menor que x, menor que 1/3. Tudo bem então, pessoal? Este foi o nosso último exercício desta videoaula. Espero que tenha sanado as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para estar explicando de uma forma melhor. E grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Obrigado por assistirem. Tchauzinho.